Nunca precisamos tanto de Jesus quanto neste momento de nossas vidas. Mas é preciso que o compreendamos, é preciso que o sintamos em nossas vidas. E é através da fé raciocinada, do estudo da sua doutrina, trazida para nós com tanto amor, que nós vamos conseguir nos aproximar dele cada vez mais, senti-lo em nossa alma. E é isso que nós precisamos sempre buscar, compreender através dos estudos da sua doutrina, trazida para nós. O nosso tema de hoje é a transformação pela caridade. Caridade, esta palavra esboçada por milhares, milhões de bocas em todos os tempos, há milênios até, mas muito pouco compreendida pelos homens e até mesmo muito pouco praticada no seu real sentido. Então nós vamos, para começar o nosso estudo e delinearmos a ideia da transformação pela caridade, vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos, as expressões do Evangelho, as expressões trazidas pela codificação kardeciana, mostrando para nós a importância dessa ação do bem, a prática do bem. Caridade é o amor em ação, mas é preciso que nós compreendamos realmente como se processa. Vamos trazer um texto de Paulo de Tarso, que é um desses espíritos superiores, como nós costumamos dizer, que conseguiu perceber o mecanismo de lei e trouxe para nós, falou disso. Aliás, tudo que hoje nós ouvimos da doutrina espírita, porque é a eterna doutrina dos espíritos, sempre foram citadas essas expressões que estão diretamente relacionadas com o mecanismo de lei, principalmente da lei de amor, sempre foram lidas e citadas nos livros antigos, nos livros evangélicos, mas muito pouco compreendidas. Como, por exemplo, a expressão de Paulo, quando disse para nós: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa ou símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isto de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irradia, nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a principal é a caridade. Este texto é de Paulo apóstolo, trazido para a humanidade mais ou menos lá pelos anos 70 da era cristã. Com certeza,
muito citado pelas religiões cristãs, mas ainda não compreendida. Porque, meus irmãos, com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos convida, nós vamos ver que Paulo fala de todas as particularidades da atitude humana na vida com relação ao próximo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei maior da vida, como nos ensinou Jesus. E a doutrina dos Espíritos vem na questão 614, falando para nós que a lei de Deus, que é a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, meus irmãos, o que precisa para nós? Nós precisamos realmente compreender isso. A gente cita, fala, é bonita, é interessante, mas como é na prática? É na prática que nós vamos encontrar realmente o verdadeiro sentido e, principalmente, o trabalho da transformação em nós, em cada um de nós. A doutrina espírita vem nos autoconscientizar de que o trabalho da nossa evolução, da nossa felicidade, vem mostrar para nós que Deus nos criou para sermos felizes, para sermos espíritos perfeitos um dia. Quem estuda a doutrina espírita está sempre ouvindo falar isso. Mas de que maneira? Como é que isso se faz? Na questão 982 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se seria preciso professar o espiritismo para ser salvo. E eles responderam. E os outros que não conheceram? Porque a doutrina espírita, como esta doutrina que nos convida ao raciocínio, a estudar, a vencer a preguiça mental, a aprender a gostar de ler, a sentir a felicidade na alma cada vez que nós descobrimos uma ideia renovadora. Esse trabalho é individual, pessoal, intransferível. É de cada um de nós. É a conscientização que nós precisamos ter de que Deus, quando nos criou, desde o princípio inteligente, Ele nos deu, colocou em nós, nos deu todas as ferramentas e a matéria-prima para que nós fôssemos os construtores dos nossos destinos, da nossa felicidade. Então, na verdade, todo o trabalho do crescimento do espírito, da modificação do espírito, da transformação do espírito, é feito por ele mesmo. Nós nos acomodamos durante séculos e séculos na questão de que Jesus, sendo todo-poderoso, sendo o Salvador do mundo, e Ele é, não podemos duvidar disso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós nos acomodamos no sentido de que deixa por conta dele que ele nos salva. Então, nesse momento, fica em dúvida, para que eu sou inteligente? Jesus, em momento nenhum, violou ou violentou ou modifica essa nossa situação. Nós somos espíritos imortais, seres inteligentes do universo, criados por Deus simples e ignorantes, mas com um destino de felicidade, de perfeição a alcançar. E nós, como diz o Espírito da Verdade,
no capítulo 6, no item 6 do Evangelho, Deus nos criou perfectíveis para que fôssemos os artífices da nossa felicidade. Mas aí tudo isso é muito bonito. Mas como é que eu faço isso? Onde é que eu faço? Como é que eu faço? Aí a gente volta lá. A lei maior da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Essa é a máxima cristã, é o caminho que todos precisamos percorrer para alcançarmos esta felicidade. E a caridade? O que tem a caridade a ver com isso? Como nós já lemos em Paulo, Paulo mostra que caridade pelo pensamento, pelas palavras e pela atitude. Está tudo nas expressões de Paulo. Mas não basta isso. Né? É preciso que eu costumo dizer que a gente precisa fazer o pensamento mastigar. Né? Mastigar pelo pensamento. Né? Realmente procurar aprender as coisas, e nós só podemos aprender se buscarmos os ensinamentos. Nenhum aluno sai da infância da sua vida e alcança uma faculdade, um diploma na escola, se não queimar mufa, se não estudar, se não buscar os livros. Para a educação moral, não muda o esquema. O mecanismo é o mesmo. Então, nós trouxemos para vocês, na noite de hoje, um estudo que nós realizamos na nossa casa espírita, que tem, o Centro Espírita Leon Denis, ele tem como principal compromisso com a espiritualidade a divulgação da doutrina espírita. Então, nós divulgamos a doutrina espírita em nossa casa de diversas maneiras. Divulgamos pelos cursos, pelas palestras, pelos cursos. Divulgamos pelo trabalho social, pelo atendimento fraterno, pelo trabalho até com os desencarnados. Vocês sabiam que também é um meio de divulgar a doutrina espírita? Atendendo os desencarnados, aliás, é um trabalho muito especial, ainda não compreendido pela maioria dos trabalhadores nesta área. Ainda nos limitamos a tratar dos espíritos como alguma coisa que está incomodando a humanidade. E esquecemos de que eles são seres inteligentes como nós, que apenas estão sem o corpo de carne, mas que ignoram muitas coisas da própria condição espiritual em que se encontram. Por isso, que não foram esclarecidos quando encarnados. Então, é o nosso papel, como dizem os espíritos, esclarecer encarnados e desencarnados. É o meio de divulgar a doutrina. Até pelo atendimento fraterno, a gente divulga a doutrina. E nós temos na nossa casa um trabalho social que atendemos mais ou menos 600 famílias. Já tivemos mais, mas graças à promoção social, pela doutrina espírita, porque eles não só recebem ajuda material, mas eles são também educados pela doutrina espírita. Então, são as muitas maneiras de divulgarmos a doutrina, inclusive esse trabalho de divulgação externa que o nosso querido altivo presidente da nossa casa, que desencarnou, presidente fundador da casa e que desencarnou em 2006, ele já realizava esse trabalho de visitas externas nas casas espíritas e nós recebemos de suas mãos, há quase 20 anos atrás, essa tarefa de conduzirmos esse trabalho de divulgar a doutrina espírita. Por quê?
por causa desse contingente de estudo que realizamos em nossa casa, pelas palestras, pelos cursos e pelos encontros. Nós realizamos esses encontros todos os meses, abrangendo a codificação em primeiro lugar e algumas personagens como Leon Denis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, porque nós temos muito a aprender com esses espíritos que passaram aqui pela Terra e deixaram suas marcas da força do bem em suas vidas. Então, nesse trabalho de divulgação, nós realizamos também, junto ao trabalho social, que é atender à carência da vida material, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, visitar nas prisões, nos hospitais. Não foi que Jesus falou? Né? A prática do bem. Então, é preciso que nós observemos que tratar da carência na vida material não tem que se limitar à caridade somente em dar alguma coisa de material, mas principalmente educar as almas, educar os espíritos. Então, dentre todos os encontros que nós realizamos, também realizamos na obra social. Para quê? Para que nós, os trabalhadores, assim como os assistidos, cada vez mais compreendamos a realidade, a veracidade desses ensinamentos de Jesus, que está no nosso lema: fora da caridade não há salvação. Que está também no nosso Evangelho, mostrando para nós, no capítulo 15, item 10, que é a bandeira, é o estandarte de salvação para o espírito, tanto na terra quanto no céu. Ora, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que o nosso compromisso de encarnado, o objetivo da encarnação, é aprendermos as coisas, aprendermos tanto na parte intelectual quanto na parte moral, todas as lições de vida encarnados. Para quê? Para que regressemos ao mundo espiritual cada vez mais estruturado, melhores, fortalecidos, mas não temos conseguido fazer isso. Temos voltado até perturbados, né? Por falta de compreendermos o que é que verdadeiramente precisamos fazer aqui na Terra, enquanto encarnados, para fazermos brilhar a nossa luz. Jesus disse: faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente vai fazer brilhar essa luz? Então, o sentido da caridade, esse sentido, fora da caridade não há salvação, precisa realmente ser compreendido por nós. E é esse trabalho, complementando a resposta do Espírito da questão 982, quando eu citei para vocês, é preciso professar o Espiritismo para ser salvo? E os Espíritos disseram: e os outros que não professaram? Estão relegados? E os Espíritos responderam para Kardec: só o bem salva. E Kardec complementa para nós que o Espiritismo, ele vem nos ajudar a compreender melhor a prática do bem. E é por isso que nós, na Casa Espírita, que é a escola do Espírito, ensinando a viver melhor, precisamos realizar movimentos de estudo, de esclarecimento aos montões, para que as pessoas realmente compreendam o trabalho de Jesus em nossa vida, para a nossa transformação espiritual. Então, meus irmãos, é preciso que nós compreendamos essa expressão, o sentido dessa bandeira do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação.
Em O Livro dos Médiuns, Kardec já fala disso para nós, no item 350, quando ele vem dizendo: se é o papel do Espiritismo transformar a humanidade, né, assim como foi anunciado, ele o fará, ele somente alcançará esse objetivo, que é o objetivo de Jesus, se ele instruir as massas, que por sua vez alcançará esse objetivo, essa finalidade, instruindo o indivíduo. Porque é o indivíduo que tem que ser esclarecido. Que é uma massa que Kardec se refere aqui? A um grupo. A um grupo. Né? Se você instrui cada um, daqui a pouco o grupo está instruído. Todos, né? Porque, como eu disse no início, depende de cada um de nós. Ninguém salva ninguém. Jesus não prometeu que ia carregar a gente nas costas. Tanto que ele disse: a tua fé te salvou. Em todos os momentos, vai, filho, faz, continua, não pare, não peque mais. Então, ele sempre nos impulsionou a um caminhar, a um prosseguir, a um buscar. Buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. E por aí afora. Então, diz Kardec, ainda no item 350, essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer com que o Espiritismo enverede. A bandeira que hasteamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual estamos felizes de já ver tantos homens se unirem em todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos, olha o que Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 350. Para todas as sociedades espíritas, para todos os centros espíritas, para todos aqueles que buscam a casa espírita, a doutrina espírita. Convidamos todas as sociedades espíritas a cooperar nesta grande obra, instruir os homens para a sua transformação moral. Que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos e prenderão o mal em malhas inextricáveis. Quer dizer, venceremos o mal. Então, para que nós possamos compreender melhor ainda o significado desse trabalho, dessa expressão de amor vinda pela boca de espíritos superiores. Como disse Leon Denis, não basta saber e crer, é preciso viver a crença. Se a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação, eu preciso compreender essa tal de caridade, para eu poder realmente, né, abraçar o trabalho e sentir em minha alma o processo da transformação. Então, nós trouxemos do dicionário de Palhano, Lamartine Palhano Júnior, porque é um dicionário que o nosso companheiro, ele já desencarnou, mas ele pegou as palavras mais significativas, né, muito usada pelos estudiosos espíritas, principalmente, e fez um dicionário. Ele trouxe o significado, inclusive colocando até as descrições do Aurélio em muitos momentos, para nós sentirmos a comparação. Então, ele diz assim para nós com relação à caridade. Por que é importante nós compreendermos a caridade na visão espírita? Porque a modificação do sentimento humano, da sociedade humana,
com relação a buscar o pobre, a levar alimento para o pobre, a desenvolver, inclusive, as leis humanas que foram desenvolvidas, e nós sabemos que algumas delas foram desenvolvidas pelo nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, atendendo a empregada doméstica, atendendo a necessidade do pobre mesmo. Né? Então, muitas leis já foram criadas leis humanas, né? Como é o nome? Na instituição, como é o nome? Na Constituição, essa palavra. Após a presença do Espiritismo na humanidade. Leon Denis trata disso no livro No Invisível, quando ele fala dos frutos do Espiritismo na sociedade. Né? Então, ele traz para nós o significado da caridade. Veja só que interessante. Caridade, uma palavra nova, nascida no meio de uma doutrina nova e que descreve uma qualidade nova. Na verdade, uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros, impossível sem a dinâmica cristã ou similar. Porque isso veio de Jesus. Foi Jesus o maior exemplificador na humanidade da prática do bem ao outro, falando e fazendo. Então, a dinâmica cristã, Jesus enunciou em Mateus, no capítulo 5, item 43 a 48, que o amor humano deve seguir o padrão do amor de Deus. Assim, o significado de ágape, que quer dizer o amor de Deus, é a benevolência incondicional, a boa vontade, o amor ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. E no dicionário do Aurélio, que vem, como quando eu li isso no dicionário do Aurélio, foi quando eu fui buscar o significado da palavra humanitário, que Kardec usa lá no item 350 do Livro dos Médiuns. E lá está descrito, né, definido pelo Aurélio, de que nada mais, resumidamente, é fora da caridade de uma salvação. Mas olha, assim, mais claro, né, como está escrito lá, que ele cita aqui, que lá no Aurélio está, no vocabulário cristão, o amor que move a vontade, isso é a caridade, a busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus, uma das virtudes teologais. Então, não falta esclarecimento para os homens do que seja ou de que é pela caridade, pela prática do bem, que nós fazeremos brilhar a nossa luz. Não é o nível de intelectualidade, não é eu conhecer todas as obras da codificação kardeciana. É o que eu faço com isso? Aonde eu coloco a prática? E a doutrina espírita, ela vem ampliar para nós isso quando trata da caridade moral, a parte moral. Vamos buscar Jesus? Livro dos Espíritos, na questão 886. Kardec perguntou aos espíritos: qual é o significado da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? Se Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, condutor de nossas vidas, em quem é que nós temos que confiar? Acreditar e confiar? Em Jesus. Então, está lá a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É uma forma bastante ampliada, mas muito pouco compreendida por nós.
Nós só ficamos na questão da benevolência. Assim mesmo capenga. Não é assim mesmo capenga. Porque ainda realizamos o bem sem esconder a mão esquerda para não ver o que a mão direita faz. Como diz o Evangelho, às vezes a gente deixa um pedacinho aparecer, né? A gente deixa muito ainda um pedacinho aparecer. Isso tudo, meus irmãos, porque é a prática do bem que vai trabalhar em nossa alma para vencermos o orgulho e o egoísmo. É fazer brilhar a luz, realmente. Eu vou trazer um caso para ilustrar, que vocês vão ver. É um caso que aconteceu na nossa casa e é um exemplo bastante típico ou próprio da transformação moral pela caridade. Mas vamos entendendo, assim, eu, Amália, como eu amo muito a doutrina espírita, e eu gosto de que as pessoas compreendam minimamente as ideias, então eu sou muito falante, tá? Mas eu gosto de explicar as coisas. Bem explicadinho, para nós sabermos do que estamos tratando. Então, na verdade, o fazer brilhar a luz é através do que foi definido aqui. O bem ao outro, tanto a nível material quanto a nível moral. O que adianta eu dar alguma coisa para alguém e ficar cobrando dela o que eu dei? O que adianta eu dar alguma coisa para alguém, seja de uma agulha, de um alfinete ou do objeto maior que eu possa dar, e achar que a pessoa não merece? Ah, eu dou, mas fulano não merece. Já deixei de ser indulgente. É dar sem olhar a quem. Ou então ainda fazemos muita questão se é da nossa religião, se é da nossa família, se é amigo, se não é amigo. Então, ainda discriminamos. Ainda somos muito preconceituosos na questão da prática do bem. E é por isso que precisamos aprender com Jesus como se faz isso. Então, diz aqui, na nossa casa nós temos assim um trabalho, desde a sua fundação, muito dirigido pelos espíritos. Então, nós temos 3 espíritos que, desde o princípio, sob o comando de Leon Denis Bezerra de Menezes, conduzem o Centro Espírita Leon Denis. Baltazar, Dr. Hermann, que desencarnou na Primeira Grande Guerra Mundial, um alemão, e Antônio de Aquino. Eles são sempre presentes em nossa casa, em nossos trabalhos, em nossos estudos, né? Nós temos uma contingência muito grande de frequentadores, né? Temos 12 reuniões mensais, e todas elas com mais de 1000 pessoas, né, que frequentam a reunião todas as semanas. E temos os nossos cursos, que são buscados, já nós iniciamos agora em janeiro, com mais de 2000 pessoas inscritas para o início dos cursos. Nós estudamos todas as obras de Kardec, do que é o Espiritismo a obras póstumas. Esta é uma das formas mais ricas da prática do bem na divulgação da doutrina espírita para o esclarecimento das mentes. Então é preciso, é uma caridade, a caridade moral do esclarecimento, da instrução, né, dos homens, das criaturas, a começar na barriga da mamãe. Então a nossa evangelização começa no berço, na barriga da mamãe. Sabe por quê? Porque nós temos um trabalho de passe das gestantes, que elas já vão se preparando durante a gestação para tomar o passe, ouvindo doutrina espírita. Então disseram os espíritos para nós, um desses espíritos que nos ajudaram
na organização dos estudos. Os temas, eles que definem os temas, nós, os encarnados, durante um ano a gente estuda esses temas, procurando os subsídios nas obras básicas e complementares, e eles vão avaliando periodicamente para nós, né, para finalizarmos o encontro e ainda não esquecermos de preparar o material do encontrista. Porque no trabalho dos encontros, a diferença, né, como também deve ser a diferença dos cursos para a diferença da palestra, como diz Kardec, se quiser conhecer o Espiritismo, é preciso fazer um curso com os Espíritos. E este curso, né, ele é feito com número menores de pessoas, exatamente para que possamos trocar, para que possamos abrir nosso coração, fazer as nossas perguntas, tirar as nossas dúvidas, que não podemos fazer isso em reunião pública. Principalmente, né, com um dos salões do Leon Denis, só um dos salões tem 500 pessoas. Então, não tem como deixar ninguém fazer pergunta, né? É impossível, como aqui, por exemplo. Se a gente abrir para pergunta aqui, não dá para falar mais nada, né? E é interessante. Então, quando Kardec diz que é preciso fazer um curso com os espíritos, nós, das casas espíritas, precisamos dar um jeito disso acontecer, né? Então, nós temos na nossa casa os cursos, nós temos mais de 30 cursos na nossa casa, né? Primeiramente, como básico, Kardec, do que é o Espiritismo a obras póstumas. E nós estudamos cada obra particularmente. Cada livro é estudado durante um ano, né? E a gente não aprende tudo, não. Isso é só um resumo do livro, né? Mas vamos estudando juntos. E aí desenvolvemos os encontros, que inclusive Altivo perguntou para o Espírito Baltazar, se nós já temos palestras, se nós já temos os cursos, por que agora vocês sugerem os encontros? E eles disseram, os homens estão muito atrasados em conhecimento da vida espiritual. É preciso estimulá-los, é preciso convidá-los, é preciso dar a eles a oportunidade de maiores conhecimentos. E não é uma verdade? O que conhecemos de vida espiritual? Olha o medo da morte como domina a gente ainda. Qualquer carocinho derruba a gente. Falou de morte, Deus me livre. Deus não pode livrar, porque é mecanismo dele, de lei, necessidade do espírito. Como é que ele vai livrar a gente da morte? Não é? Agora, cada um de nós temos no nosso planejamento espiritual reencarnatório o período propício para a desencarnação. Não podemos ir antes, sem que haja permissão de Deus, né? Isso tudo é preciso nós conhecer. Então, pelo atraso, nós passamos a desenvolver. Este ano está fazendo 30 anos que nós fazemos encontro na nossa casa. Começamos no período de carnaval. Então, diz ele aqui com relação à obra social, ao assistido. Olha só que interessante. Porque não basta como nós... Isso tudo está explicadinho aqui na apostila. Não basta que nós apenas atendamos às necessidades físicas. A maior necessidade atualmente de todos nós espíritos, ricos, pobres, mais ou menos, e etc., preto, branco, amarelo, seja de qualquer nação, a necessidade nossa é a caridade moral, do reequilíbrio nas mentes, da educação das mentes, realmente do estudo. Então, ele disse aqui para nós, com relação ao trato com os assistidos. Olha o que ele diz aqui para a gente. Está aqui na apostila, mas está aqui dentro também. Diz ele aqui para nós, doutor Herman. Por estarem lá trabalhando com os... por estarem lá trabalhando, né, na assistência social, já nos sentimos felizes. Mas creiam, não é só isso que queremos de vocês. Não é só isso ou só com isto
que devem se considerar caridosos. Isso aqui é uma verdade. Né? Eu me encho de vento porque eu juntei alguma tralha lá na minha casa e eu dou para fulano. Eu levo para a instituição. Né? E geralmente aquilo que está um pouco atrapalhando a gente, porque está demais lá na coisa, ou porque eu quero comprar um novo, né? Ainda não é o verdadeiro desapego. Jesus ensinou a gente sobre desapego, né? O estar com os irmãos menos favorecidos materialmente é divina oportunidade de adquirirem novos valores, de conquistarem novas virtudes. Fala-se em amor ao próximo, mas realmente, sem sentirem realmente a dor alheia. Fala-se de amor ao próximo, mas sem realmente sentirem a dor alheia. Fala-se em solidariedade, mas sem colocarem a compreensão nas lutas dos assistidos. Fala-se em paciência, mas não veem as inquietudes que o assistido traz pelos problemas vividos. A gente pensa que os problemas deles são diferentes dos nossos. O espírito Baltazar disse: vocês se sentem melhores do que eles só porque se vestem melhor, comem melhor, podem estudar, mas a nível espiritual são iguais. Estamos todos no mundo de provas e expiações. A nível espiritual, estar no mundo de provas e expiações não é porque eu sou rico ou pobre, mas é porque eu sou um espírito complicado. Eu sou um espírito rebelde. E espírito rebelde não tem só na pobreza, não só na riqueza, não. É no todo da humanidade. É o nosso calo. A gente não tem conseguido dar um passo adiante nessa transformação moral por conta da rebeldia. Como está no Evangelho, capítulo 3, item 15, numa mensagem de Santo Agostinho. Somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, continua o doutor Erma dizendo: muitos deles trazem as mesmas lutas íntimas, trazem lutas nos lares, na própria vida mesmo, durante anos, sem descanso. E vocês, lidando tão pouco tempo com as dores deles, cerca de 3 ou 4 horas semanais, se deixam levar pelas inquietudes deles. Um exemplo. Doutor Erma, lá através do médium, atendendo as assistidas, atendendo a gente também, os trabalhadores. Aí a gente chega para ele um dia, né? Doutor Erma, mas isso é difícil botar na cabeça dessas mulheres, né? É difícil, né, doutor? Não entende a gente fala. Aí ele bateu no ombro. Que nem nós com vocês, né, filha? Que nem nós com vocês, né, filha? Fala, continua fazendo a mesma coisa errada. Então é disso que os espíritos vão mostrando para nós, que a abrangência da caridade, por exemplo, nesse caso aí, o que está faltando? A indulgência. A gente está se sentindo rei da batatinha só porque está lá, ajudando, podendo ir lá ajudar, né? Outra expressão. Falta de caridade isso. Falta de indulgência. Grávida de novo, você não tem vergonha. Gente, a gente nem pode se considerar trabalhadora do Cristo se abrir a boca para falar uma coisa dessa. Por isso ele está dizendo aqui, é muito fácil falar em solidariedade, falar em paciência com ela, né? Mas na hora que ela desagrada a gente já trata mal, né? Quando recusa o que a gente vai dar, né? O que a gente faz?
Não é isso? Já chama logo de miserável. Não merece. Nem merece estar aqui. Não é essa a caridade que Jesus está ensinando para nós. Não é essa a caridade. Né? Tem um texto do Evangelho, não estou lembrando agora qual é eu li ontem ou antes de ontem que a gente leu. Jesus não se aborrecia com ninguém. Jesus jamais se preocupou que a sua reputação ia ser afetada. Se ele é o nosso modelo, é o nosso mestre e é o nosso guia, o que a gente tem que fazer? Não é fazer o que ele fez? Mas Jesus é Jesus. Essa é a desculpa mal lavada, né, como diz o outro, da maioria. Não é isso. Não é Jesus ser Jesus, não. Nós temos que aprender a utilizar o recurso de verificar em nossa vida, quando tivermos dúvida, o que Jesus faria no meu lugar. Nós não temos que ter medo desta pergunta, mas nós temos. A gente bota logo um pano quente na nossa consciência, que a consciência acusa. Mas a gente bota logo um paninho quente em cima dela. Não, que Jesus é Jesus. Bezerra é bezerra. Caramba! Então nós não sabemos valorizar essas criaturas. Então continua a doutora Erma dizendo: a caridade com eles passa pela necessidade de compreensão dessas lutas, para que a disciplina não lhes tolhe a capacidade de aproximarem-se dos irmãos em luta. Essa compreensão das reais necessidades físicas e espirituais deles, e também do peso das provas e expiações pelos quais passam, fará com que, ao longo dos anos, passem a amá-los e sejam amados por muito deles. Então, o ato, a atitude nossa de simplesmente ir lá, levar alguma coisa, doar, não trabalha o nosso sentimento. O caso é que a gente vai dizer assim: poxa, mas eu já faço alguma coisa. Sim, a gente faz. E a espiritualidade é tão misericordiosa que o mínimo do mínimo que a gente faça, eles colocam lá na nossa conta, como mérito. Porque eles querem que a gente cresça. Eles querem que nós aprendamos a ser felizes. Mas nenhum de nós vai ser feliz se não estiver atendendo o seu irmão. E que tem que começar dentro de casa. A maior lavoura que tem para trabalhar a caridade da indulgência, do perdão, da tolerância, da compreensão e etc., todas as virtudes filhas do amor, é dentro do lar. O lar, a família, é a primeira escola, é o primeiro tudo do espírito. Então é ali que nós vamos provar que estamos aprendendo. Para não deixar de ilustrar, que a minha hora já está acabando, né? Posso citar mais um pouquinho? Para não deixar de ilustrar, eu vou trazer para vocês o exemplo que eu falei da companheira que deu para nós o maior exemplo de uma transformação pela caridade, pela prática do bem. A nossa casa desenvolve há muitos anos, desde o início, um trabalho de passos de cura, trabalho de cura. E essa companheira, chamada Flora, um dia apareceu câncer nela. E ela foi indicada por alguém, não era espírita, mas alguém disse para ela: vai lá no Centro Espírita Leão Denis, lá no bairro de Bento Ribeiro, lá tem um doutor Erma, lá, vai lá procurar o doutor Erma. Isso é muito comum acontecer.
E Flora chegou lá no centro, há muitos anos, e procurou o doutor Erma lá. Porque o médium altivo, como hoje é o médium Luiz Carlos Dalla Rosa e Joaquim, que trabalham com esse espírito. Ele trabalhava incorporado, atendendo as pessoas lá na salinha da cura. E Flora chegou para ele pedindo passos de cura. Ele simplesmente, naturalmente, encaminhou ela, tudo, mas disse para ela assim: filha, você tem um compromisso com o bem. Faça o bem, minha filha. E terminou, ela foi embora, mas um tanto decepcionada, porque geralmente a gente pensa que vai entrar, tomar o passe e sair pronta, já curada, né? Ainda tem muito isso na cabeça das pessoas. E nem voltou para o centro. Algum tempo depois, então o câncer já estava acontecendo. Alguns tempos depois, não tenho precisamente o tempo, volta a Flora, já em cadeiras de rodas. Já em cadeira de rodas. Foi lá novamente, solicitou a cura, e o doutor Erma falou novamente: filha, você tem um compromisso com o bem, filha. Faça o bem, filha. E aí ela resolveu que ela ia fazer alguma coisa, né? Mas já estava em cadeira de rodas. Foi para casa e começou a se movimentar. Como é que eu vou fazer o bem? Uma pessoa de vida social alta, nunca passou necessidade, tinha marido, filhos, todo mundo bem colocado, ela mesma, tinha lá uma vida social. E ela, como é que eu vou fazer esse negócio de fazer o bem? Né? Não tinha, ela mesma depois fala isso. Ela, antes de desencarnar, ela declara isso lá para o nosso altivo. Eu não tinha noção. Não tinha noção desse negócio que tem gente passando fome. Eu via na televisão, mas aquilo ali não me incomodava, nunca me incomodou. Né? Esse negócio de pessoa passar fome. Aí ela sai pedindo feijão. Ligou para um, ligou para outro pelo telefone. Foi: você pode me arrumar um quilo de feijão? Pode me arrumar um quilo de feijão? Você que juntou lá um monte de feijão. O que eu vou fazer com esse feijão? O que eu vou fazer com esse feijão? Aí ela procurou, tudo por telefone. Ligou para algumas instituições e havia perto da casa dela um orfanato. Então ela liga para a diretora lá e falou assim: a senhora aceitaria alguns quilos de feijão? E a resposta foi: minha filha, é o alimento que nós estamos precisando. Não temos feijão. E aí começou o trabalho do bem de Flora, que não ficou só dando feijão, não. Ela fez do quarto dela, que era um quarto rico, muito bem, né, mobiliado, etc., etc., ali se tornou um armazém. Flora mergulhou fundo. Abriu na própria casa uma oficina de costura. Convidou as amigas, convidou as vizinhas. Já estava na cama, nem cadeira de roda mais, ficava entrevada na cama, mas dali Flora trabalhou. Quando ela foi a segunda vez pedir o passe, o médico tinha já determinado de que ela viveria 4 meses. Tinha só 4 meses de existência, que duraram 10 anos. Teve uma bela moratória de 10 anos na prática do bem. Vocês sabiam que quando nós temos enfermidades e nos empenhamos no bem, no mínimo a enfermidade estaciona? Quando fazemos isso sem segundas intenções. Quando realmente vamos buscar trabalhar os nossos sentimentos, nos doarmos. Frequentar a casa espírita, estudar a doutrina, ser fiel a esses trabalhos, nos dedicarmos a uma obra social. Tem tanta gente no mundo precisando da gente. Olha, comprovadamente, muito câncer estaciona. Estaciona quando não diminui
e até a cura, com a prática do bem. Então, Flora conseguiu não a cura do corpo, mas com certeza o fortalecimento da alma, que é o que nós precisamos, meus irmãos. Por que um carocinho derruba a gente? Porque nós somos muito fracos espiritualmente. Não temos força para superar os conflitos, as dificuldades, nem dor de cabeça às vezes. Veja a nossa fragilidade espiritual. Só o bem salva. Precisamos nos conscientizar disso. Realmente acreditar. Não acreditar, ter certeza. Porque é assim que nós vamos realmente vencer as dificuldades do caminho e fazer brilhar a nossa luz. É através da prática do bem que o Espírito faz brilhar a sua luz. Por isso, fora da caridade não há salvação. Então, que possamos, queridos companheiros, realmente procurarmos perceber todo o trabalho de Jesus na nossa vida. O maior dele nesse momento é a presença dessa doutrina abençoada, que está aí para educar nossas almas, fortalecer-nos como espírito, ajudar-nos a caminhar com consciência e responsabilidade diante de toda a luta que a vida apresenta. Não existe milagre, existe a luta particular, individual e pessoal de cada um. E é isso que é o autoconhecimento, né, que a doutrina espírita vem nos convidar a conhecer e a nos conscientizarmos. Que os bons espíritos desta casa, que os guias espirituais de cada um de vocês, que com certeza convidaram vocês para vir hoje aqui, né? Vocês pensam que vocês vêm aqui assim por acaso? Só porque vem gente do Rio de Janeiro lá no centro? Não é não. É o convite do guia espiritual, que com muita felicidade buzina no nosso ouvido. Olha, hoje é dia do centro. Aí, para estimular um pouquinho, diz, vai um povo do Rio de Janeiro lá, vê se você vai lá escutar, né? Eles usam de todos os recursos, porque nos ama e quer a nossa felicidade. Queridos irmãos, não percamos a oportunidade de aprender a ouvir os nossos guias. Pensem neles todos os dias. Estudem o Evangelho diariamente, se possível. Ou façam o culto no lar. Não percam essa oportunidade, porque Jesus continua conduzindo o barco de nossas vidas. Muita paz a todos esses corações. Deus nos abençoe.